Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo e nesse vídeo bem simples estarei fazendo uma espécie de comparativo entre o Windows 7 e o Windows 10. E vou explicar também se ainda vale a pena usar o Windows 7 atualmente, em quais ocasiões é aconselhável permanecer com ele na máquina e quando vale a pena instalar o Windows 10 de forma definitiva. Estarei fazendo vários benchmarks, além de testes de abertura de programas e também testes de inicialização e reboot do sistema. O Windows 7 que eu estou utilizando é o Ultimate e o Windows 10 é a versão mais recente, que é a Build 1903, na versão Professional. Ambos estão completamente otimizados. Aí na tela eu mostro também as configurações do hardware da minha máquina para vocês usarem como referência, beleza? Então começarei essa análise testando o tempo de inicialização de cada sistema e o tempo para que ambos se encerrem e se reiniciem. Então, como podemos ver, tanto para iniciar quanto para reiniciar, o Windows 7 leva metade do tempo que o Windows 10 leva para realizar a mesma tarefa. Agora irei testar o tempo de abertura de alguns programas tradicionais do Windows, sendo eles o Windows Explorer, o Google Chrome, o Firefox Quantum, o VLC Media Player e o Adobe Photoshop. Então, começando pelo Windows Explorer, como podemos ver, na primeira vez em que ele é executado, ele se abre ligeiramente mais rápido no Windows 7. Isso se deve ao fato do mesmo ser bem mais leve e enxuto no Windows 7 em comparação com o Windows 10, onde ele tem mais recursos gráficos e também mais opções de customização. Já o Google Chrome, sua interface se abre mais rápido no Windows 10, mas a página do Google aparece mais rápido no Windows 7. Já o Firefox Quantum se executa mais rápido no Windows 10. O VLC Media Player abre instantaneamente no Windows 7. Já no Windows 10, ele leva um bom tempo para se abrir na primeira vez. Nas demais vezes, ele se executa instantaneamente também. Já o Adobe Photoshop CC tem uma inicialização ligeiramente mais rápida no Windows 10. Na prática a diferença é insignificante, coisa de milissegundos, beleza? Agora vamos fazer um teste rápido de carregamento de páginas da web. Eu sempre escolho o Facebook e o YouTube por serem páginas muito acessadas na internet. Tanto o Facebook quanto o YouTube se carregam praticamente na mesma velocidade em ambos os sistemas, beleza? Porém o Facebook tem um carregamento um pouco mais rápido no Windows 7. E no Windows 7 eu noto também uma maior fluidez na rolagem das páginas da web. Mas é algo bastante sutil, beleza? A partir daqui estarei mostrando o resultado de vários benchmarks que eu fiz no meu hardware em ambos os sistemas, começando por testes na placa de vídeo. Como vocês já sabem, minha placa de vídeo é um board da ATI Radeon modelo 3000. Portanto, não tem como eu fazer testes com jogos muito pesados, de última geração. Então o que eu fiz foi testar a taxa de FPS usando um jogo de tiro bastante leve chamado Assault Cube. Esse jogo não demanda quase nada do computador, então na teoria ele tem que ter um desempenho semelhante em ambos os sistemas, tanto no Windows 7 quanto no Windows 10. Eu fiz o teste com o frames ligado e desligado, então como podemos ver, no primeiro mapa do jogo que eu faço o teste, a taxa de frames por segundo fica cravada em 60 FPS. Tanto no Windows 7 quanto no Windows 10, o que eu já esperava que fosse acontecer. Já no segundo mapa, que é um pouco mais pesado, a taxa de frames, para minha surpresa, caiu para 30 no Windows 10, enquanto se manteve estável e cravada em 60 FPS no Windows 7. Mas como eu disse a priori, fiz o teste com o frames ligado, e isso faz com que diminua a taxa de FPS dentro do jogo. Agora irei mostrar o resultado do benchmark com o frames desligado.
Então, como podemos constatar aí na tela, no teste mais longo que eu fiz no Windows 10, a taxa média de FPS ficou em torno de 139 frames, o valor mínimo foi de 88 e o valor máximo 198. Já no Windows 7 tivemos um resultado superior. A taxa média de FPS girou em torno de 159 frames, o valor mínimo foi de 87 e o valor máximo foi de 201 FPS. Claro que aqui eu fiz um teste bem simples, usando um jogo antigo e bastante leve, que não demanda quase nada do hardware. Se você tiver um hardware mais potente, uma placa de vídeo dedicada e rodar jogos de última geração, certamente você terá um desempenho superior no Windows 10, até pelo fato dele utilizar o DirectX 12, que é o padrão para os jogos atuais. Agora, jogos mais antigos, da geração anterior, do começo dos anos 2000, como por exemplo Half-Life 2, Counter-Strike, Mass Effect, Far Cry 1 e 2, ou até mesmo 3, talvez você tenha um desempenho superior no Windows 7, mas isso é muito relativo, beleza? Agora vamos ao benchmark da CPU. O benchmark da CPU sozinha eu fiz usando uma ferramenta do AIDA64, que na verdade serve para medir a performance da placa de vídeo também. Mas como minha placa de vídeo é um board e não tem compatibilidade com a linguagem OpenCL, ele só testa a CPU sozinha. Então aqui ele irá medir a velocidade com que a CPU consegue ler dados na memória RAM, escrever dados na mesma, copiar dados na memória RAM de um local para o outro. Tudo isso quem ordena é a CPU. Já aqui embaixo, ele calcula a precisão da CPU para realizar cálculos complexos, como por exemplo, cálculos de ponto flutuante, número de operações de entrada e saída por segundo, velocidade de processamento do algoritmo AES ou SHA-1 e assim por diante, beleza? Na prática, a diferença nos resultados entre um sistema e outro é pequena. A diferença maior se pode notar na velocidade para copiar dados dentro da memória RAM. No Windows 7, essa taxa ficou em 8.485 MB por segundo, enquanto que no Windows 10 nós tivemos mais que o dobro dessa velocidade. Para processar o algoritmo de criptografia AES e o SHA-1, o processador teve o maior desempenho no Windows 7, principalmente para processar o algoritmo AES. Então, se você costuma utilizar criptografia no seu sistema utilizando esse algoritmo, terá um desempenho maior no Windows 7. Mas claro, essa velocidade pode variar dependendo da marca e do modelo da sua CPU. Agora vamos aos testes de memória RAM e memória cache do processador. Para esse teste, utilizei uma ferramenta também do AIDA64 chamada de Cache and Memory Benchmark. Mais uma vez, como podemos ver, a diferença nos resultados entre um sistema e outro existe, mas varia muito. O que podemos inferir é que mais uma vez a velocidade de leitura, escrita e cópia de dados dentro da memória RAM fica levemente maior no Windows 10. Também podemos inferir que a velocidade de leitura das memórias cache é maior no Windows 7, tanto a L1 quanto a L2 e L3, no caso do meu processador. Na velocidade de escrita não houve alterações muito significativas. Na velocidade de cópia da cache L2, reparem que o Windows 7 tem 7 GB a mais por segundo na taxa de transferência. Mas óbvio, galera, esses resultados variam muito de acordo com a marca e o modelo da sua CPU. Mas o mais importante aqui é notar que o Windows 10 terá um desempenho superior com a sua memória RAM. Isso vai fazer uma diferença em programas que leem e escrevem dados constantemente na memória RAM, como por exemplo, programas de edição de mídia, como o Photoshop, o AutoCAD, jogos online e offline que demandem um uso muito grande da memória RAM e assim por diante, beleza? Agora vamos aos testes com o disco. No meu caso eu utilizo um HD tradicional modelo Seagate Barracuda de 500 GB. Para testá-lo eu usei um programinha leve chamado Crystal Disk Mark. Eu não vou entrar em detalhes a respeito da metodologia desse teste, mas basicamente o programa faz uma bateria de testes de leitura e escrita no disco. Então, como podemos ver, no primeiro teste, que é o mais simples de todos, o desempenho foi semelhante em ambos os sistemas. Mas nos demais testes, que demandam maior poder de processamento e um maior esforço do buffer do HD, o Windows 7 saiu na frente, tendo resultados superiores. A taxa de escrita sequencial também ficou superior. E o que podemos depreender dessas informações? Se você utiliza o computador como servidor de arquivos, cujo disco precisa realizar tarefas de leitura e escrita constantemente, talvez o Windows 7 lhe ofereça um desempenho levemente superior, mas a diferença não será tão grande assim, beleza? Se você utiliza um drive SSD, obviamente não terá muita diferença no Windows 7 para o Windows 10. A taxa de transferência tanto para leitura quanto para escrita será basicamente a mesma em ambos os sistemas, beleza? Por último, galera, eu realizei um teste mais abrangente com um software de benchmark chamado NovaBench. Esse programa realiza vários testes ao mesmo tempo, englobando um benchmark da placa de vídeo, da memória RAM, da CPU e do disco.
e no final ele te apresenta os resultados através de pontuações. Porém, os testes são muito rápidos, então não há uma precisão tão grande assim, como ocorre em outros softwares mais robustos. E também vale ressaltar que essa build atual do Windows 10 ainda não está 100% estável como a build anterior, que é a build 1809. Essa segunda build tem um desempenho superior, é muito mais estável e é muito boa para jogos também. Essa build atual ainda está recebendo patches de segurança e correções, beleza? Mas eu vou comparar o resultado do teste do Windows 7 com o Windows 10 atual para vocês darem uma olhada e terem uma ideia da diferença de desempenho. Então, como podemos ver, o Windows 7 na minha máquina tem um desempenho levemente superior, mas não é nada tão gritante assim. Uma diferença bem sutil, beleza? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou dar a minha opinião pessoal para ajudar vocês aí que estão indecisos se continuam com o Windows 7 ou instalam o Windows 10 de uma forma definitiva. Como vocês devem saber, o suporte oficial do Windows 7 acaba em janeiro de 2020. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que após esse período, o sistema não receberá mais suporte técnico e atualizações de segurança. Isso quer dizer que depois disso, seu sistema ficará a Deus dará. Se você comprar algum hardware novo, por exemplo, uma placa de vídeo nova, uma placa-mãe nova, um mouse novo, um joystick novo, uma nova impressora, pode ser que você tenha problemas de incompatibilidade no Windows 7, já que não haverá drivers disponíveis para ele, ou seja, você não usufruirá do desempenho máximo que seu hardware poderá te oferecer. Fora isso, você deixará seu computador exposto a inúmeras brechas de segurança, além de problemas de incompatibilidade com inúmeros websites e também softwares que você tentar instalar e forem incompatíveis com o Windows 7, porque softwares recebem atualização o tempo todo. Então, da mesma forma, é muito importante manter também o sistema operacional sempre atualizado. Então, só é aconselhável manter o Windows 7 após o fim do suporte oficial da Microsoft, se você pretender usá-lo exclusivamente para rodar jogos leves, como esse que mostrei na tela, ou outros como, por exemplo, Counter-Strike, Combat Arms, Half-Life 2, Hitman, Blood Money, qualquer jogo leve como este, programado para rodar no DirectX 9. Crysis também é um outro grande exemplo, é um jogo antigo, no caso o primeiro, né? Mas é um jogo que demanda muito poder de processamento da placa de vídeo. E se você tem um hardware limitado e usa um sistema pesado como o Windows 10, você não vai ter uma taxa de FPS muito alta rodando Crysis no Windows 10, mas se rodar no Windows 7, poderá ter uma taxa de FPS muito maior. Beleza? Também é aconselhável manter o Windows 7 instalado na sua máquina se você pretender rodar algum software muito antigo e que seja completamente incompatível com o Windows 10. Por último, você pode deixar o Windows 7 instalado na sua máquina se você pretender utilizá-la como servidor de arquivos. Isso é claro se o seu computador tiver um hardware menos robusto e limitado. No mais, não tem muito o que fazer, galera. A tendência é que o Windows 10 receba cada vez mais recursos e naturalmente isso o deixará mais pesado, demandando mais poder da sua máquina. Mas paralelamente a isso, a tendência é que ele faça um uso mais inteligente de memória RAM e CPU, principalmente nas CPUs mais modernas, então é imprescindível fazer um upgrade completo no seu computador e instalar a última versão do sistema. O mais importante, se tratando do Windows 10, é você ter pelo menos um processador com 4 núcleos e pelo menos aí uns 4 GB de memória RAM. No meu caso eu tenho 8, sendo 1 GB dedicado para a placa de vídeo onboard e o restante para o sistema. E nunca tive problema com falta de memória no sistema, beleza? O Windows 10 faz um uso inteligentíssimo da memória RAM. Praticamente todo esse meu hardware que eu uso atualmente foi comprado há mais de 5 anos atrás. Eu comprei um kit completo na Kabum e naquela época o Windows 7 era o sistema mais usado no mundo inteiro. A Microsoft nem tinha lançado o Windows 10 ainda, então meu hardware, principalmente minha placa-mãe da Gigabyte, tem um desempenho superior nele. Mas se você está montando um PC novo, com hardware mais moderno e robusto, tem os requisitos para rodar o Windows 10, não pense duas vezes. Instale ele que certamente você irá tirar um maior proveito da sua máquina, beleza? Ou se você quiser usar um meio termo, você pode optar pelo Windows 8, que com certeza terá um suporte técnico da Microsoft por um certo tempo daqui pra frente. De qualquer forma, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero ter sanado algumas dúvidas de alguns inscritos do canal, e é isso aí, beleza? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Um grande abraço a todos!